Xereruma Carai de Ecupé. Eu estou aqui com o Tiondaro Carai Mirim. Nós pertencemos à terra indígena Jaraguá. Hoje estamos aqui no Parque Estadual do Jaraguá para contar um pouco da nossa história. Uma história que talvez vocês conheçam, porém muito mal contada, né? Muito antes do povo europeu chegar aqui, já tivemos contato com diversos outros povos que navegavam, que eram mercadores, que trocavam medicinas, utensílios, artesanatos, que trocavam sabedorias e que caminhavam por essas terras também. O povo tupi, ele se espalhou nesse território porque algo de comum entre nós povos indígenas é respeitar o ciclo da vida, o ciclo do nosso corpo, entendendo a terra como um corpo que tem um espírito. Nós também temos que respeitar o seu ciclo. Então, quando se formavam aldeias, muitas vezes povos seminômades deixava aquela aldeia que foi habitada durante muito tempo e ia formar outras aldeias para aquele lugar que eles estavam anteriormente poder se regenerar, poder os animais voltar a habitar aqueles lugares, a terra se fortalecer, para que depois, futuramente, as novas gerações possam voltar para aqueles lugares e formar novas aldeias. Essas áreas, a gente nunca deixou elas completamente, porque dentro dos nossos territórios, algo de muito sagrado que nós sempre tivemos foi os nossos cemitérios, que é sagrado para nós, né, povos indígenas. Então, o povo tupi, quando se espalhou, foi formando novas famílias, se adaptando a novas regiões e ganhando assim outras referências de nome, né? Como os tamoios, que eram reconhecidos como avós, os mais próximos dos tupi. Depois tivemos os tupinambá, né? Que se identificavam como herdeiro, né, da família tupi. Depois tivemos os tupiniquim, mais próximo dos tupinambá. Depois tivemos, né, os carijó, que era chamado pelos juruá, né, pelos não indígenas. Eles chamavam de carijó, mas nós se denominavam Nhandeva, Obuá, ou então Guarani, né? Eles nos chamavam de melhores gentil da costa, porque éramos um povo agricultores, caçadores, coletores, pescadores, construtores, povos que dominavam mesmo a técnica da agricultura e sabia lidar com a terra muito bem e sempre respeitando, como eu falei, o ciclo, né, da própria terra. Então, em alguns momentos, formando novas aldeias e se espalhando. Há nos próprios relatos do Quatiá, do papel do homem branco, que éramos mais de 4.000 povos vivendo, né, nesse território conhecido como Pindorama, como Abiaiala, como Vurupá ou como Brasil. E éramos bem mais de 5 milhões de nativos que viviam aqui. Não existia só os povos tupi, existia também outros povos que caminhavam sobre essas terras. Povos mais nômades mesmo, livres, que não tinham lugares fixos para se viver. Outros que ficavam mais em algumas regiões e outros povos como nós, seminômades, que circulávamos sobre o território. Quando os portugueses, os espanhóis, chegaram aqui,
eles não encontraram índios, né? Eles não estavam na Índia. Eles poderiam, né, ter encontrado indígenas, nativos dessa região. E é assim que hoje nós nos identificamos como indígenas, como nativos, como povos originários que sempre tivemos ligação com essas terras. É muito triste a gente descrever a nossa história, porque é uma história muito dolorosa. Quando os não indígenas chegaram aqui, eles tiveram diversas ações de domínio dessas terras. Roupas contaminadas com varíolas, eles deixavam próximo a aldeias indígenas para que as comunidades pudessem pegar essas roupas, acabar se contaminando e assim dizimando diversas nações que tinha aqui em Abiaiala, no Urupá, nosso território sagrado. Assim foi o contato com o não indígena, com o povo europeu, que queria explorar a madeira, queria explorar os minérios, queria explorar o ouro, queria explorar nossas terras de todas as formas. E trouxe consigo a ganância, o egoísmo, a covardia, todo o processo de escravização. Então, é comum quando a gente se reúne em eventos que discute sobre as missões dos 7 povos, que conta a história do contato dos povos Guarani com os jesuítas e que muitas vezes é muito romantizado, né, pelo próprio branco. Quando os jesuítas chegaram em São Paulo, eles iniciaram então ali um contato com os povos Guarani, né? Povos, como eu falei, muito gentil, povos que de vez se defender em primeiro momento e guerrear, acabava se abrindo para troca de sabedoria, troca de experiência. E dessa forma os jesuítas acabavam se aproveitando, criando então campanhas de redução. A redução era juntar os povos guaranis, então os povos tupi, né, que eram ali denominados por eles, como eu falei, Tamoio, Tupiniquim, Tupinambá, Carijós. Eles juntavam esses povos indígenas para poder iniciar o processo de catequização. Então era formar civilizações, cidades, com o trabalho braçal dos povos indígenas. Então, os jesuítas eles ensinavam as suas línguas, as suas crenças, entendia os povos originários como povos pagões, por não seguir o Deus cristão e por não seguir essa moralidade que vem da coroa, por ter uma vida mais em contato com a terra. E é muito comum, né, na história da humanidade mesmo, que os cristãos, quando viam pessoas que sabiam curar através da medicina da mata, que sabiam curar o espírito, chamar essas pessoas de bruxos, queimar essas pessoas, chamar essas pessoas de feiticeiros. Não era muito diferente aqui, quando eles chegaram. A única diferença é que eles encontraram milhões e milhões de povos indígenas que não aceitaram a se curvar a esse Deus cristão, porque nós sempre tivemos o nosso entendimento de mundo, a nossa espiritualidade e o nosso Deus Tupã, Tupã Nhanderu, Nhanderu Tenondé, Nhandechu, Nhandetietê. Nós sempre tivemos a nossa própria espiritualidade, a nossa própria língua, crença, o nosso modo de vida. E sofremos durante muito tempo e até os dias de hoje um processo de etnocídio, que é a morte, né, a tentativa de extermínio
da nossa língua, da nossa crença, do nosso modo de vida sagrado, que nós sempre tivemos e mantemos até os dias de hoje.